Boa tarde a todos os senhores e senhoras. Em primeiro lugar, parabéns por mais essa edição de número 57 do painel Telebrasil. Excelente oportunidade de nos encontrarmos aqui, todos do setor, um espaço de debate para as políticas públicas e as expectativas para as telecomunicações brasileiras nos próximos anos. Quero dizer que este painel já se configurou como um dos principais momentos de diálogo entre o governo, o setor e a sociedade. E nós todos aqui temos muita clareza da importância do diálogo, da transparência, das conversas para planejar o desenvolvimento da economia das comunicações. Eu acredito que, se nós compararmos o mercado de telecomunicações no Brasil com o que está ocorrendo no mundo inteiro, chegaremos ao retrato de uma realidade bastante animadora. Enquanto os principais mercados da Europa tiveram queda na base de clientes entre os anos 2011 e 2012, no Brasil vimos um movimento inverso. Estamos com uma base de serviços de telecomunicações ainda em plena expansão. E este crescimento continua a ocorrer ainda em 2013. A Anatel anunciou nesta semana que, durante o mês de abril, foi registrado um saldo de meio milhão de novas habilitações de terminais móveis em serviços, o que representa um crescimento de 4,5% sobre o mesmo mês do ano passado. O mais interessante, contudo, é notar que existe uma rápida migração para os terminais de telefonia de terceira geração por trás desses números. Apenas durante abril foram habilitados 2,5 milhões de telefones capazes de acessar a banda larga móvel. A desoneração dos smartphones foi finalizada nos últimos dias, vai acelerar esse processo. Estimamos que no próximo ano, mais de 50% dos celulares habilitados serão smartphones. Nós tínhamos uma expectativa de que para esse ano nós íamos chegar a 30% dos telefones habilitados. E temos já algumas indicações do próprio setor, da indústria, de que pode passar de 35% neste ano. Isso não ocorre por acaso, mas sim como um reflexo de a economia brasileira ter conseguido manter o dinamismo, mesmo em meio à crise financeira internacional. No ano passado, não crescemos tanto quanto esperávamos, mas os resultados, tanto do último trimestre de 2012, quanto do primeiro trimestre de 2013, apontam que nosso Produto Interno Bruto poderá ter um desempenho mais positivo este ano, com crescimento de pelo menos 3%. Nossos indicadores macroeconômicos são consistentes, seja no que se refere à dívida pública ou às taxas de inflação. E não podemos esquecer que o principal motor de nossa economia continua a girar a pleno vapor. Estou falando de um mercado interno sólido e dinâmico, resultado de uma geração sem precedentes de vagas de trabalho e do fortalecimento da massa salarial. Precisamos, contudo, continuar seguindo forte o nosso destino, nosso caminho, em meio à crise internacional, que ainda não está completamente controlada. Aliás, eu vi ontem, tinha uma notícia fantástica. Um jornal em inglês dizendo que o bem-estar no Brasil é uma questão de fachada. E alguém falou lá no Facebook, eu não posso deixar de citar, que eu não quero piratear a frase, falou, mas a crise lá não é de fachada, né? A crise é real também. Porque é evidente que nós temos que reconhecer que nós temos dificuldade, que nós precisamos trabalhar com muita atenção e ter todos os nossos passos muito bem planejados, mas também ficar essa coisa sistemática. Eu fico com a impressão, Jorge, que é muito mais lobby de juro alto do que qualquer outra coisa. O pessoal está incomodado porque baixou o juro, porque o governo está fazendo desonerações importantes, e isso sinaliza que nós temos condição de sair melhor desse período de maior turbulência. Mas, retomando aqui o meu improviso, o governo tem uma estratégia econômica, no governo Dilma,
com duas vertentes muito claras. O aumento da competitividade via redução de custos tributários, financeiros, de infraestrutura, inovação e qualificação profissional. E aceleração do crescimento puxado pelo investimento, sobretudo em infraestrutura. E nós não temos nenhuma dúvida de que esse é o caminho. Nós temos que fazer mais desonerações, temos que fazer muita infraestrutura e, particularmente na área de telecomunicações, isso é verdadeiro. Estas duas vertentes permeiam as ações de diversas áreas do governo e estão presentes de forma central em tudo que o Ministério das Comunicações tem feito e continuará a fazer com ainda mais intensidade a partir de agora. Um exemplo disso é o regime especial de tributação do Programa Nacional de Banda Larga. Com ele, estamos desonerando de impostos federais os investimentos que são feitos para ampliar, modernizar e expandir as redes de telecomunicações. O regime especial para o PNBL é para ajudar a resolver o principal gargalo para as nossas telecomunicações, que é a necessidade de mais infraestrutura. Inclusive, eu quero reafirmar uma coisa aqui que eu falei informalmente ontem, alguns jornalistas me perguntaram. Foi apresentada, numa das medidas provisórias que estão sendo votadas, inclusive acho que está sendo votada hoje, uma emenda que adia o prazo para apresentação de projetos e eu me manifestei favorável. Claro que eu vou ter que conversar ainda com o ministro da Fazenda, conversar com a presidenta, mas quero dizer que nós vamos defender isso, até porque demorou bastante a regulamentação e me parece justo que haja um prazo maior e nós queremos para resolver todas essas questões. Nós poderíamos dar outros exemplos, como a redução de impostos sobre tablets e smartphones. Mais do que baratear e estimular o investimento, as medidas de desoneração trazem também uma série de incentivos para a nossa indústria. Queremos, com isso, internalizar cada vez mais o conhecimento e a capacidade produtiva em telecomunicações, o que nos dará enormes vantagens competitivas no médio e no longo prazos. Estamos para regulamentar a desoneração sobre os terminais de comunicação máquina a máquina. Com isso, pretendemos estimular a chamada internet das coisas, com benefícios para áreas como saúde, educação, energia, logística e incontáveis outras. Essa medida deverá ajudar no fortalecimento de um ambiente de inovação, onde o Brasil proponha soluções de ponta e esteja na vanguarda do setor. As comunicações em 450 MHz e por meio de satélites também serão incentivadas com desonerações, já em fase final de discussão dentro do governo. Nós temos, até para esclarecer, porque ontem algumas pessoas me perguntaram, nós temos uma minuta de decreto já pronta, e eu ontem falei com algumas pessoas aqui informalmente, vou pessoalmente falar com o ministro da Fazenda para nós resolvermos isso, até porque me parece que os problemas que nós encontramos para fazer os decretos anteriores do smartphone e do regime especial não estão presentes nesses decretos, até porque o impacto em termos de receita é mínimo. No caso da internet rural é zero, porque nós não temos esse serviço ainda. Então, acho que é possível fazermos isso com celeridade. Além da desoneração dos impostos federais, pretendemos dar início à conversa com os estados a fim de discutir caminhos para a desoneração de ICMS em serviços de banda larga fixa. Eu acho que nós temos todas as condições de fazer isso. Primeiro, porque nós estamos tirando impostos federais. Segundo, porque alguns governadores já têm feito alguns movimentos, eu citaria o caso do Espírito Santo, que fez já um programa lá para atender, principalmente o distrito, está se dispondo a retribuir com crédito de ICMS. Na verdade, é uma redução tributária no fim das contas. Sabemos que discussões desse tipo são muitas vezes longas e envolvem diversos fatores. Acreditamos, contudo, que é possível construir modelos de redução tributária que não impliquem em quedas significativas de arrecadação estadual. E é exatamente isso que nós vamos propor. Estudos preliminares mostram que cobrar taxas menores de ICMS leva a uma redução do preço dos serviços e ao consequente aumento no número de clientes nos estados. E é esse aumento na base tributária que compensará, em grande parte, o que se deixar de arrecadar com a redução da taxa.
Temos apoiado também o projeto de lei de antenas, atualmente em tramitação na Câmara, que busca criar regras gerais para a implantação de infraestrutura de telefonia móvel em todo o país. Com esta lei, queremos, sem ferir a autonomia dos municípios, harmonizar e dar mais consistência às diversas regras já existentes, com o objetivo de tornar mais fácil e eficiente o investimento em redes. Os avanços que podem decorrer deste projeto de lei precisam ser acompanhados por atitudes cada vez mais positivas das operadoras no que se refere ao compartilhamento de antenas e às observações dos padrões urbanísticos e estéticos das cidades. Todos sabemos que quanto menor for o número de antenas e quanto mais integradas elas estiverem à paisagem e ao seu redor, mais amigáveis e bonitas serão as cidades que concentram boa parte da nossa população. Aliás, sobre lei de antenas, ontem eu tive a oportunidade de falar com o deputado Abiakel, que esteve aqui, presidente da comissão, conversei com o Jorge Bittar, conversei com o deputado em Baçaí e também com o deputado Eli, que estava aqui ontem, e o que eu percebo é que há uma grande vontade de aprovar com rapidez, a exemplo do que aconteceu no Senado. Então, acredito que se nós tivermos um pouco de paciência, diálogo, tivermos uma conversa abrangente com todos os setores dentro do Congresso, nós vamos aprovar isso, talvez ainda nesse semestre, né, Jorge? Acho que pelas conversas que nós estamos lá. Eu acho que as empresas de telefonia móvel, está claro, já começaram a adotar essa prática de compartilhamento. Nós temos visto recentemente exemplos de compartilhamento de torres para a operação de telefonia móvel de quarta geração, bem como para a instalação de antenas sustentáveis que reforçam tal impressão. Espero que iniciativas desse tipo sejam cada vez mais comuns e se tornem em breve o procedimento padrão em nosso mercado. O compartilhamento, aliado aos grandes investimentos do setor, também contribui para o aumento da qualidade do serviço, que tem sido uma das prioridades do governo e da Anatel. Continuaremos a acompanhar e apoiar os esforços do setor para garantir um serviço cada vez melhor para o consumidor. Seremos sempre defensores deste setor, mas intransigentes na defesa da qualidade do serviço para o consumidor. Já no que se refere à regulação do serviço, também algo fundamental para a competitividade, a redução de custos em nosso país, podemos hoje comemorar a completa reestruturação da Agência Nacional de Telecomunicações. Aliás, eu sou novo nessa área, mas já ouvi dizer que fazia uns 10 anos que estava para fazer a reestruturação da Anatel. Foi feita, a agência já se reorganizou, portanto, a partir de agora, os trâmites processuais passarão a ser muito mais rápidos, né, João? Beneficiando a todos aqueles que precisam recorrer à agência. Ou que são, responda depois, rapaz, ou que são por ela reguladas. Do mesmo modo, a Anatel passará a contar com superintendências que refletem as diretrizes estratégicas do nosso governo. Estou falando do planejamento de longo prazo, do acompanhamento e da promoção da competição e da defesa dos direitos do consumidor, tema que ocuparão posições cada vez mais centrais em nossas políticas para o setor. Acreditamos que, com tudo o que temos feito nos campos regulatório, tributário e de política industrial, estamos contribuindo para que o setor de telecomunicações invista cada vez mais nas infraestruturas essenciais para o nosso país. Oportunidades de investimentos não faltarão, e a próxima delas será certamente o leilão da faixa de 700 MHz, previsto para o primeiro trimestre, talvez o primeiro quadrimestre de 2014. Como os senhores e senhoras bem sabem, o uso desta faixa pelos serviços móveis de banda larga no Brasil traz consigo desafios que outros países não tiveram. Somos um país no qual a televisão aberta é a principal fonte de informação e entretenimento da nossa população. Além disso, estamos em pleno processo de digitalização da TV. Por isso mesmo, devemos garantir durante os processos que antecedem o uso da faixa de 700, que os atuais serviços de radiodifusão não serão prejudicados.
Nesse sentido, vamos promover o uso da faixa de 700 MHz, sem que, em momento algum, nosso público deixe de receber o mesmo número de canais de TV aberta que hoje está à sua disposição. Estamos conduzindo os complexos trabalhos de reorganização do espectro e elaborando os planos para que a transição seja economicamente viável, tanto para os radiodifusores quanto para o público que precisará adquirir ou mesmo receber, com incentivo governamental, os receptores ou conversores de TV digital. Acreditamos que será possível, ainda no primeiro semestre de 2014, realizar a licitação das frequências. O uso da faixa de 700 MHz para a prestação de serviço de banda larga aumentará a disponibilidade de serviço de quarta geração para dar conta de uma demanda crescente do público por internet, cujo tráfego deve crescer 14 vezes até 2016, e promoverá a competição entre prestadores em áreas de menor densidade populacional, que serão cobertas pelos atuais serviços de terceira geração e pelos serviços de quarta geração nas faixas de 450 MHz, 700 MHz e 2,5 MHz. E talvez outras faixas aí, se a Anatel achar por bem fazer. Para além das redes móveis, contudo, estamos convictos da necessidade de multiplicar a capacidade de nossas redes de fibra ótica e, ao mesmo tempo, levá-las para perto da casa do cidadão ou mesmo conectar essas casas diretamente às redes óticas. Como é de conhecimento das senhoras e dos senhores, o Ministério das Comunicações tem discutido com outras pastas da Esplanada a criação de um plano de infraestrutura de longo prazo com o objetivo de universalizar o acesso à banda larga e o uso da internet em nosso país, o que nós temos chamado provisoriamente dentro do Ministério de PNBL 2.0. E embora todas as tecnologias sejam necessárias para o atingimento de uma meta tão ousada, o plano terá as redes óticas e a internet fixa como seus pontos centrais, e para os quais deverão ser canalizados os maiores volumes de incentivos e investimentos públicos e privados. O desenvolvimento econômico brasileiro demanda, afinal, um uso crescente de serviços de telecomunicações de alta capacidade como forma de aumentar nossa competitividade. Do mesmo modo, a comunicação digital e o acesso à internet estão se tornando elementos centrais da cidadania, pois já se constituem uma das principais formas de informação e disseminação do conhecimento entre a população. Nesse sentido, é importante garantir a disponibilidade do serviço de banda larga e telefonia, inclusive nas áreas rurais e remotas. Essa é uma demanda legítima da população rural e de seus representantes. E olha, eu vou falar para vocês, uma das coisas que a gente tem mais recebido de demanda lá no Ministério, do Congresso Nacional, deputados, senadores, de prefeitos que nos procuram, é para ter telefonia e internet nos distritos, né? Além da questão rural propriamente dito. Esse atendimento gerará benefícios extraordinários para o país, alavancando ainda mais a economia brasileira e possibilitando que uma família no interior da Amazônia possa se capacitar e se comunicar com a mesma facilidade de um morador de São Paulo. Sabemos dos prazos para as obrigações previstas no edital de 450 MHz, mas queremos discutir com o setor condições para acelerar esse processo. E aí eu acho que nós temos que conversar entre nós com muita tranquilidade, nós estamos fazendo isso com antecedência, podemos planejar, podemos fazer isso dialogando, mas eu quero repetir o que a presidenta Dilma já me falou e já repeti isso em outras ocasiões. Ela se dispõe a ajudar, se dispõe a colocar recursos orçamentários ou fazer financiamento, né, fazer medidas, aí depende da Anatel, medidas regulatórias, mas nós queremos vencer esse desafio e queremos que seja esse um grande compromisso, não só do governo, mas de todos. Vamos multiplicar a abrangência e a capacidade de nossas redes para garantir que os benefícios da era digital se estendam a todas as regiões do nosso país e a todos os setores de nossa população. E ao fazermos isso, estaremos construindo em conjunto a infraestrutura que unirá o Brasil do presente a um Brasil definitivamente incluído
na sociedade do conhecimento. Muito obrigado.